Então, boa tarde aí a todos. Boa tarde, mestre. Estamos aqui. Tudo bem, Fabrício? Tudo ótimo, graças a Deus. Prazer enorme estar aqui ladeado por Vossa Senhoria, esse Ah, grande mestre. prazer é todo meu, rapaz. Eu aqui me sinto honrado aí com a sua presença. Tudo em paz? Tudo em paz. Ila, Aguardar Ila, você aí. vai falar alguma coisa, Ila? Ou a gente pode tocar aqui? Professor, pode ficar à vontade, estou só acompanhando mesmo. Tá ótimo, então. O som Meu tá tudo bem amigo, aí, Ila? tá ótimo o som, Perfeito. professor. Professor Paulo César, temos aí o Enem desde 1998. Eu lembro bem que eu participei meu terceiro ano, ó, primeiro Enem, 98? 98. Fez pra quê, Fabrício? Eu fiz filosofia, fiz na UES, na Estadual do Ceará, e eu também gostava muito de computação. Aí eu tentei computação na Federal, mas acabei ficando mesmo na filosofia, na Filosofia. Estadual. Você é formado em filosofia, né? Filosofia, com muito prazer. Pois É, foi o primeiro, 97, foi? 98, mas na verdade, o Enem 98, ele ainda era o primeiro Enem, né? E ele só tinha validade mesmo para avaliar o ensino médio. Ele não era forma de ingresso, né? Ingresso. Rapaz, pois eu sou muito velho e você é muito novo, porque em 97 eu já tinha 10 anos já em sala de aula, não acredito? Mas não 97, tem quem diga, viu? Não tem quem diga. Você 97 tá eu já, aí. 97 já estava com 10 anos em sala de aula. Eu comecei a dar aula, a primeira vez que eu entrei em sala de aula, Fabrício, foi em 1987. Né? Aí, de forma assim, é, mais direta mesmo, assim, com muitas aulas, em 88, mas em 87 eu já estava dando aula já. Então eu já tenho aí para mais de 30 anos. Tem uma pessoa aqui botando que o PC só pede para o Moisés de História. Muito É o obrigado, Jefferson. O Jefferson colocou aqui. Jefferson. O Professor Paulo Jefferson, César. o Jefferson foi meu aluno porque estudava em outra unidade do ângulo, né, Jefferson? Professor Paulo César, eu sei que esse momento de quarentena, onde nós estamos aqui nos programando para retornarmos nossas atividades a partir do dia 13, né, de segunda-feira, Ah, mas nós já temos aí, foi divulgado oficialmente, o período de inscrição do Enem, né? E eles têm uma novidade esse ano, né? E a gente está aqui nessa sala hoje, nesse bate-papo, para falar um pouquinho sobre essa novidade. Em primeiro lugar, antes da gente falar propriamente do Enem digital, quando a gente olha um pouquinho para trás, a gente pensa no Enem impresso, nós já passamos por algumas situações ao longo desses anos, né, professor Paulo César? é. Nós tivemos aí provas que tiveram vazamentos de questões, um padrão de correção das redações que não era muito bacana, e eu acredito que com o passar dos anos, não sei se você concorda, esses procedimentos eles têm evoluído bastante. Evoluíram muito. E até mesmo, Fabrício, que eu acho que é aquilo que o aluno se interessa muito é com relação ao padrão de questões, né? O Enem evoluiu também muito com relação ao tipo de questão. Se você pega as questões da primeira aplicação do Enem, primeira, segunda, terceira aplicação do Enem, e você compara com as questões que são aplicadas hoje, então você tem uma diferença assim gigantesca. Na área de humanas, então, eu posso falar da geografia, né? A diferença assim, é muito grande. Então, a gente tem observado uma evolução tanto na forma de aplicação dessa prova do Enem, como você acabou de falar, bem falou, como também uma mudança muito grande no padrão de elaboração de questões, que são questões hoje muito melhores, bem mais contextualizadas do que eram no passado. Só para a gente lembrar um pouquinho das mudanças que já ocorreram, né? Nós tínhamos uma divisão diferente de provas, onde nós tínhamos a prova de matemática junto com a prova de linguagens, e aí essa separação agora ela aconteceu de forma muito fortemente há 3 anos, né? Quando a gente para pensar e lembra que agora nós temos um primeiro dia com redação, linguagens e humanas,
E um segundo dia, né, que os alunos costumam dizer, né, que ficou a parte de cálculo, natureza e matemática, né? E aí, Exato. em relação à organização do tempo de estudos e de preparação, acho que para o aluno ficou um pouco melhor, principalmente quando eles dividiram as provas em 2 domingos diferentes, né? Em 2 finais de semana diferentes, né? Eu confesso que essas mudanças do Enem, eu vou te dar um exemplo. Hoje, desde do momento em que a escola ela comunicou sobre essa apresentação que nós teríamos hoje, eu me debrucei a respeito da maneira como seria aplicado, né? E quando eu comecei a fazer uma avaliação, a princípio, eu me posicionava contrário, entendeu? Eu me posicionava contrário, eu achava que o Enem é digital, ele não teria nenhuma vantagem. Então, ao longo desse tempo, ao longo dessa semana, me debruçando aí nos textos e tudo, eu vi que tem muito mais vantagem do que desvantagem para o aluno, né? Que a gente vai abordar aqui ao longo da nossa conversa. E essa, Fabrício, que você acabou de falar, é uma que eu, a princípio, eu me posicionei contrário. Eu achava, quando foi feito aquele levantamento, eu achava que os alunos, eles não iriam querer. Eu achava que o aluno, ele preferia que a prova fosse aplicada como era no passado. Então, eu terminei mudando realmente a minha opinião também e acho que da maneira como está hoje, essa forma de 2 domingos, ela é bem mais produtiva para o aluno. Até mesmo para que o aluno tenha ao longo dessa semana, que de um para o outro ele possa se preparar um pouco mais, né? E assim, PC, é interessante quando a gente para pensar na aplicação do Enem, porque o que tinha sido comentado, inclusive já no ano passado, é que nós teríamos já neste ano o Enem digital. Então, para a comunidade geral, professores, alunos, o fato de ter o Enem digital não é nenhuma surpresa, porque já tinha sido comentado no ano passado. Só que a informação que nós tínhamos era que nós teríamos aí 50 mil vagas no Enem digital, e dessas 50 mil vagas, a aplicação seriam em 15 capitais, né? Dessas 15 capitais, PC, sabe quantas tinham do Nordeste? Eu fiz o levantamento, Fabrício. Fiz o levantamento, são 3 capitais nordestinas. Exatamente. Recife, Salvador e João Pessoa, na Paraíba. Exatamente. Ou seja, Teresina Nem não Teresina nem teria. Fortaleza, né? Nem Teresina, nem Fortaleza, nem São Luís. E assim, quando eles aumentam o leque de vagas, ou seja, dobraram o número de vagas, porque assim, eles já tinham divulgado essas 50 mil vagas recentemente. Eu acredito que deve ter acontecido alguma pressão interna para que essas vagas fossem estendidas também para outras capitais. E hoje nós temos aqui, por exemplo, em Teresina, professor, são mais de 5 mil vagas no Enem Digital. E nós temos também vagas em Parnaíba, viu, professor? São 500 e poucas vagas para o aluno que vai fazer, se quiser fazer o Enem Digital em Parnaíba. Ou seja, aqui no Piauí, 2 cidades, Teresina e Parnaíba terão aplicação. Agora, PC, imagine, se você fosse um aluno que está aí no seu vestibular valendo, 3º ano, ou você é um aluno de cursinho, se você tivesse que escolher, a sua escolha seria para o modo tradicional, diria assim, prova tradicional, impressa, ou você arriscaria a possibilidade da prova digital? Eu vou ser sincero aqui, antes de você dar a sua resposta, eu vou logo dar o meu posicionamento. Eu continuaria e faria a prova impressa, até porque esse ano nós vamos ter aí o piloto, né? É o teste. É a primeira aplicação de forma digital. Daqui a pouco a gente vai se debruçar e falar um pouco mais sobre as vantagens e as desvantagens, mas eu queria saber a sua opinião. Você, como estudante, escolheria o quê? Eu não faria a prova digital. Apesar de eu me posicionar hoje favorável à sua aplicação, mas eu não faria, porque eu teria uma desvantagem muito grande em relação ao aluno que já tem mais habilidade com relação a usar o computador para estudar.
Tá? Então, eu não faria. Eu fiz essa pergunta, Fabrício, no Instagram, e nós tivemos deixa eu só olhar bem aqui quantas pessoas. Nós tivemos Você fez a pergunta se o aluno faria o impresso ou digital? Nós tivemos cerca de 1.800. Eu acho que até a noite vai chegar a quase 2.000 pessoas. Desse total, 70% disseram que não fariam a prova digital. 70% não fariam a prova digital, 30%. Então, esse percentual, ele às vezes está em 64% para não fazer, o outro 30 e pouco, então está nessa faixa aí. Eu acho que no final da enquete hoje, vai ficar na casa de 70% a 30%. 70% dizendo que não faria essa prova. Né? Eu também não faria. Embora ela tenha assim, muitas vantagens. Né? Algumas que a gente, como você disse, a gente vai comentar. Mas eu fiz também um levantamento, Fabrício, do escalonamento que o governo federal, que o MEC está tentando fazer. O que ele coloca é em 2021 e 2022, você ainda vai poder optar pela prova impressa. A partir de 2025, essa possibilidade ela já vai diminuir, 2026. Tanto é que em 2026, desculpa, 2026 eles já querem fazer toda digital. 2026 toda digital, porque o escalonamento 2021 pode optar ainda, né, 2021. Então, nós vamos ter em 2021 4 aplicações. Nós vamos ter uma aplicação digital, nós vamos ter 2 aplicações, duas aplicações digitais, uma aplicação impressa, e depois nós vamos ter a réplica dessas provas. Em 2022 e 2025, continua a possibilidade de optar pelo meio digital e pelo modelo impresso. Só que nós vamos ter, em 2022 2025, até 2025, 4 aplicações do Enem digital por ano. Então, 4 aplicações do Enem digital por ano. Então, essas 4 aplicações elas vão ser em momentos diferentes do ano. Então, elas não vão ser uma logo em seguida a outra. Então, elas vão ser aplicadas ao longo de todo o ano. Isso é que o MEC coloca. E em 2026... Quando a gente pensa, né, PC, no modelo do Enem atual, ele é muito recente, né? Tem aí agora... se a gente colocar desde a fundação, da primeira aplicação, que foi em 98, até os anos atuais, nós temos aí entre 20 aplicações, 21 aplicações. E aí, quando você para pensar em modelos que são modelos no mesmo formato, que atendem a nação de uma forma geral, a gente tem o modelo chinês, que é o Gankao, que hoje o Gankao é apenas uma aplicação, viu, PC? Então, assim, só quem pode fazer o modelo chinês, exemplificando, é o aluno que está concluindo o ensino médio. Ou seja, não pode ter treineiro na China. Nem aluno de primeiro ano, nem aluno de segundo ano. Um aluno que fez no terceiro ano, ele não pode fazer no ano seguinte, no ano de cursinho. Até porque a China também é um país muito populoso, né? Quando a gente pega o modelo americano, que é o Enem americano, ele já é aplicado 7 vezes no ano. Exato. Lá são 2 modelos, né? Que é o SAT e o ACT. Então, exatamente. São 2 modelos de aplicação, que é o SAT e o ACT, e você disse muito bem, ele é aplicado 7 vezes por ano. O aluno só pode fazer 2 vezes, viu? O aluno só pode escolher 2 vezes dessas 7. Ele não pode fazer 7 vezes. Porque uma das perguntas, PC, que os alunos fazem aqui, e assim, só dizer para vocês, pessoal, que o chat aqui ele está liberado. Se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, vocês podem perguntar aí tranquilamente, que a gente está aqui para dar esse suporte, né, PC? Mas um dos principais questionamentos dos estudantes, PC, eu tenho a prova, a aplicação, eu tenho até aqui um cronogramazinho, PC, que ele serve para a gente, foi até você que me passou e a gente queria compartilhar aqui agora, que são as datas, né? Então, assim, PC, o aluno, ele vai poder fazer as duas? Ele vai poder fazer o Enem digital e o Enem impresso esse ano ou ele vai ter que escolher uma das duas? Ele tem que escolher uma das duas, né? Tem que escolher uma das duas. E aí, PC, qual é o grande segredo aí, né? Porque, veja bem, se eu escolho fazer o Enem digital, eu vou ter aplicação em que dias? Dia 11 e dia 18 de outubro. Ou seja, eu vou ter 3 semanas a menos
não sei se você concorda comigo, 3 semanas a menos de estudo do que o aluno que vai fazer o impresso. E nesse período agora que nós estamos vivendo de quarentena, de isolamento social, eu acho que cada dia a mais, ou cada semana a mais, ou quase um mês a mais, faz uma grande diferença. Você não acha? Concordo. Eu recebi, Fabrício, nesse questionamento que eu fiz aos alunos, eu recebi mais ou menos umas 20 a 22 mensagens, onde os alunos diziam o seguinte: olha, eu estava preparado para fazer essa prova, porém não vou fazer porque vou ter bem menos tempo do que os demais. Tá? Então, isso que você está dizendo, eu acho que é um fator que vai diminuir o número de inscritos. Eu tiro aqui pela realidade teresina. Eu acho que aqui em Teresina nós vamos ter um número bem menor de inscritos, né, porque esse aluno ele não vai querer perder 3 semanas. Né? E eu escutava também de um aluno, ele dizendo o seguinte: professor, será que aquele aluno que vai fazer a prova posterior, ele vai ter uma ideia de como é que vai ser o Enem? A resposta que eu dei para esse aluno, depois que eu fiz uma avaliação de todo o processo, é não. Por quê, Fabrício? Porque essa prova do Enem, e aí eu já começo a puxar aqui a questão da vantagem, a possibilidade de elaboração de questões nesse modelo digital, ele é infinitamente maior do que o modelo impresso. Então, nesse modelo digital, o aluno pode inclusive, né, PC? Com vídeo, exatamente, com slide. Então, ele pode ter acesso a vídeo, ele pode ter acesso a uma charge animada, ele pode ter acesso a um infográfico, ele pode ter acesso a uma música, coisa que, por exemplo, na prova impressa, isso aí é impossível. Então, o modelo que o INEP ele vai testar vai ser realmente um modelo diferente. Eu acho que o aluno ele não pode imaginar que ele vai fazer uma prova do Enem digital e o INEP não vai aproveitar para explorar outro modelo de questão. Aquele modelo de questão tradicional, então ele não vai ser tão frequente nessa prova. É claro que vai predominar, mas vão existir outras possibilidades de questionamentos. Isso abre um leque de opções muito grande para a elaboração dessa prova do Enem, que vai ser completamente diferente dessa elaboração de outros, né? Exato. E uma outra dúvida, PC, que se tem é se seria exatamente as mesmas questões. Obviamente que não são, né? São questões e são itens diferentes. Você acabou de falar muito bem aí que na prova digital o aluno tem uma série de ferramentas que ele pode utilizar para a realização. Mas muitas vezes, PC, o aluno que também está pensando, eu vou me inscrever no Enem digital pela comodidade, eu faço na minha casa, mas não. O aluno ele vai ter que se deslocar para um local de prova. A aplicação ela não vai acontecer na sua residência. Ou seja, o computador que você vai ter acesso para realizar a prova do Enem é um computador que só não vai ter acesso à internet liberado, ele vai ter acesso somente à prova. E a redação, né, PC? A redação ele vai continuar fazendo ela manuscrita. A redação ela não é digitalizada. Eu vi uma possibilidade, Fabrício, e no futuro, quando essa redação ela puder ser digitalizada, o aluno puder digitar, então ela vai ter um tempo de correção vai ser muito mais acelerado, porque não vai ter mais a necessidade de fazer o escaneamento de milhões de redação como ainda é feito, né? Exato. Uma outra coisa, mestre, que nós não temos é a empresa que vai fazer a aplicação do Enem. Você não sabe o momento que a empresa está vivendo em relação à estruturação. Particularmente, os ritos, os prazos, eles seguem iguais. Fabrício, qual é o período de inscrição? Solicitação de isenção está aí na tela para vocês, né? Do dia 6 ao dia 17. O aluno que pode solicitar isenção é aquele aluno que estuda no ensino público e é carente, eu diria. Claro que se você tem bolsa ao longo do ensino médio todo, na escola particular, e você tem dificuldade em relação à comprovação
de uma renda superior e elevada, você também pode pleitear uma isenção. Mas uma coisa que é interessante, é porque os ritos seguem exatamente iguais. O período de isenção é o mesmo, do dia 6 ao dia 17, inclusive iniciou essa semana. O período de inscrição é o mesmo, do dia 11 até o dia 22 de maio. E aí, mestre, a gente lembra que o pagamento ele acontece até o dia 28. Só que é muito importante que o aluno fique atento para não utilizar aquele formato de agendamento no banco para pagamento de boleto, porque isso pode levar o aluno, professor, a perder a inscrição do Enem. Ano passado eu tive 2 alunos, Fabrício, que perderam a inscrição em função disso aí, desse agendamento. Como o agendamento normalmente ele é feito para meia-noite, né? O cara planeja, ele é feito logo em seguida, então não deu para fazer o pagamento. Ele tentou por via judicial, mas realmente não conseguiu. Então deixou de fazer o Enem em função desse fator. Teve até um exemplo, viu, PC, em cima disso que você está falando. Tinha um pai, ele tinha 2 filhas, as 2 tinham nomes muito parecidos. E o que é que aconteceu, PC? Ele foi pagar o boleto e pagou de uma das filhas 2 vezes. Aí você me pergunta, Fabrício, ele conseguiu que a outra aluna fizesse o Enem? Conseguiu. A gente entrou em contato com o INEP. O INEP recebeu os 2 boletos pagos, os 2 comprovantes pagos, até porque estava constando no nome de uma das alunas os 2 pagamentos, e aí transferiram o valor para outra aluna, e aí ela conseguiu fazer a prova. Só que essa aluna, PC, ela fez, como a inscrição dela foi em cima da bucha, né? Ela fez numa sala separada. A prova dela não foi numa sala normal que ela teria acesso como a irmã teve. Sim. Falando sobre essa questão da condição e da necessidade especial, o aluno no Enem Digital, se ele tiver uma condição de 1 hora a mais, de uma condição especial, ele não vai poder fazer o Enem Digital, somente o impresso. Esse Enem Digital, ele permite que algumas pessoas tenham acesso de uma forma bem melhor. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um aluno da 2ª série do ensino médio, ele tem paralisia cerebral. Então, as provas que ele faz, eu elaboro a prova. Essa prova, ela vai para um pendrive, desse pendrive vai para o computador dele, e ele faz a prova pelo computador, porque ele não tem como fazer a prova manuscrita. As aulas que ele assiste, tem uma pessoa que fica ao lado dele, e ele digita a aula, né, porque ele não tem a habilidade da escrita. Então, essa prova, esse Enem Digital, ele pode permitir, por exemplo, que um determinado modelo de questão, ele favoreça uma pessoa com síndrome de Down, favoreça uma pessoa que tem paralisia cerebral, uma pessoa que tem um determinado autismo. Então, pode facilitar, porque ele abre possibilidade de uma nova forma de avaliação da pessoa. Isso então, você fala no futuro próximo, né? No futuro próximo. Isso no futuro. Porque para esse ano, não. Só poderão participar mesmo aqueles estudantes que não tenham necessidades especiais no digital. Não, isso aí no futuro próximo, né? Com certeza, viu, PC? Além das várias aplicações, né, PC? Como você bem disse. Estuda-se nós chegarmos aí em 2026 com até 4 aplicações. Acredito que o aluno não vai ter acesso a fazer todas as 4, mas se você tem 4 opções, você tiver a oportunidade de participar de 2, já é muita coisa. Para um estudante que passa um ano estudando, né, PC? Imagine você passa um ano estudando, se preparando, e aí você acaba perdendo um dia de prova e aquele teu ano ali vai por água abaixo, porque tu não tem mais a possibilidade de participar da prova em nenhum outro momento. Tem uma pergunta aqui, PC, do Tiago Silveira. O Tiago pergunta o seguinte: a prova do Enem Digital, ela vai ser diferente? As questões serão diferentes da prova impressa? A gente respondeu há pouco, né, PC? Vão ser diferentes. Tanto o modelo de questão, quem está fazendo a pergunta é o Tiago. Tiago, é assim. O que eu vi a respeito, que eu me debrucei a respeito, fiz a leitura a respeito disso, é que com o passar do tempo, essa prova do Enem, ela vai ter um modelo completamente diferente da outra. Por quê? Porque vai possibilitar questões que eles chamam de questões mais interativas. Então, você vai ter vídeo, você vai ter infográfico, você vai ter jogos, você vai ter a possibilidade de escutar uma música.
e coisas que lá no Enem mesmo não pode. Então, por exemplo, o infográfico numa prova de biologia, numa prova de química, é um modelo, digamos, tridimensional, que ele não poderia jamais ser visto numa prova impressa. Existe a possibilidade desse modelo de questão ser aplicado. Então, o Jefferson está acompanhando aí, ele sabe que existem determinados modelos que são modelos de 3D, que às vezes até ele usa em sala de aula, e que o aluno tem um entendimento muito melhor de uma determinada substância, de um determinado elemento. Então, a prova, Tiago, ela vai possibilitar isso. Ela vai possibilitar que esse modelo de questões, chamado questões mais interativas, elas possam ser aplicadas. Então, realmente, ela gradativamente ela vai se distanciando daquele modelo do impresso. Acredito que para esse ano ela ainda seja um pouco parecida, mas à medida que o tempo for passando, a tendência é que ela vá se distanciando cada vez mais, porque esse é o objetivo, é fazer com que essa prova ela tenha mais elementos para fazer essa avaliação do aluno, porque o aluno hoje ele é avaliado apenas de uma forma, então essa prova do Enem Digital ela possibilita outras formas de avaliação. E eles, inclusive, para esse ano, PC, eles receberão o upload da foto do aluno. Então, o aluno, no momento da inscrição, isso é uma novidade, não tinha isso nos anos anteriores, o estudante, na hora que ele estiver fazendo a inscrição, ele vai ter a oportunidade de fazer um upload de uma foto dele para confirmar a inscrição. Claro que isso aí, PC, já é mais uma garantia de que aquele estudante que está indo realizar a prova é realmente ele. É mais uma questão de segurança. E aí, sobre essa questão de segurança, a principal dúvida, né, a pergunta está do Tiago aqui, do Tiago Silveira, é que, rapaz, será que nas cidades, as cidades menores, ele fala o seguinte, ó, como nesse ano vai ser o primeiro Enem Digital, será que existem riscos de alguns erros de fiscalização ou de sigilo nos computadores em cidades pequenas, por exemplo, favorecendo ferramentas injustamente em relação aos concorrentes? Essa eu acho que é o maior medo, o maior receio de quem vai participar do Enem Digital. Não só de quem vai fazer o Enem Digital, como quem também vai fazer o impresso. Por quê? O aluno que está se inscrevendo, que vai se inscrever para o Enem, que vai se inscrever para o Enem Impresso, a maior dúvida dele é essa. Será que o aluno do Enem Digital ele vai ser beneficiado de alguma forma? Será que existe a possibilidade de alguma quebra do sigilo da prova? Alguma forma de alguém se beneficiar? O que você acha, você? Eu acho que a possibilidade de fraude é menor. Eu fiz também uma leitura relacionada a isso e a maioria das pessoas que eu li a respeito disso, elas dizem que a possibilidade de fraude é menor. Por quê? Porque quando a prova é impressa, existe o deslocamento dessa prova para a cidade de pequeno porte. Então, há um deslocamento, a pessoa tem que se deslocar com essa prova. Então, a própria impressão, né? A própria impressão, o colecionamento, né? Exatamente. A impressão, ela envolve muita gente. Ela envolve muita gente, a embalagem, o transporte envolve muita gente. Então, a quantidade de pessoas que vai ser envolvida nesse processo do Enem Digital, ele seria reduzido drasticamente. Então, vamos imaginar um batalhão de pessoas que precisa, por exemplo, em uma determinada gráfica. Esse batalhão de pessoas, ele não vai ser preciso. Você vai ter uma pessoa para formatar uma prova, uma outra pessoa para olhar a prova e pronto. Então, a possibilidade, Tiago, de fraude, ela continua existindo. Nesse momento que nós estamos discutindo isso aqui, eu acredito que deva ter alguém bolando alguma estratégia de fraudar o Enem. Porém, a possibilidade de fraude ela é bem menor do que a possibilidade de fraude com a prova impressa. Essa é uma opinião da maioria. A fraude ela não vai desaparecer, ela vai continuar existindo. De outras formas, meio eletrônico. Porém, diminui muito a possibilidade de fraude. O que você acha? Verdade. Concorda? Não, eu concordo. Realmente, a prova impressa, inclusive, já tivemos margem para isso. Exatamente. De questões que foram vazadas, exatamente porque, como você bem colocou, na impressão envolve uma quantidade enorme de pessoas. Imagine, você tem aí aproximadamente 5 milhões de participantes, são 10 milhões de cadernos de prova, fora os cadernos extras, enfim, é uma demanda muito grande. Claro que dificilmente uma gráfica consegue controlar todo o sigilo da prova em 100%, mas a cada ano isso tem melhorado.
Agora, o custo, né, PC? Qual o custo? Aí você me pergunta, Fabrício, mas vai existir também um custo para você ter a possibilidade de instalar no computador um programa que seja apenas a prova do Enem e o aluno não tem acesso à internet, mas esse custo ele é muito menor do que você realizar a impressão de 10 milhões de provas, né, PC? 10 milhões. O governo colocou que no ano de 2019 foram impressas 10,2 milhões de provas no ano de 2019. Então, já vou puxar, Fabrício, um pouco. Você abriu a margem, você abriu possibilidade para que eu falasse a respeito disso. O que se coloca hoje, que talvez é o maior beneficiado com essa prova do Enem, vai ser o meio ambiente. Por que o meio ambiente? Porque você tem 10,2 milhões de provas que são impressas. É inimaginável a quantidade de árvores que vão ser derrubadas, mesmo que isso seja feito em processo de reflorestamento, mas é inimaginável o custo de árvore para se produzir aí 10,2 milhões. E você imagina depois o descarte de todo esse material na natureza. Mesmo você colocando que o papel ele é reciclável, mas você tem, quando ele é abandonado, quando ele é jogado no meio ambiente, você tem a tinta. Então, essa tinta, por si só, ela vai provocar a liberação de determinadas substâncias que são extremamente contaminantes para o solo, para os cursos fluviais, para a água do subsolo. Então, é uma quantidade muito grande. E o custo também do Enem, Fabrício. Você deve ter visto aí que o governo calculou que o custo do Enem em 2019 foi em torno de 500 milhões de reais. E, embora eles não tenham ainda um dado aproximado de quanto vai custar esse Enem impresso, Enem digital, mas ele vai ter um custo muito menor do que os 500 milhões de reais que foram gastos com essa prova impressa. A cada ano, eles diminuem alguma coisa, né, PC? Você lembra que o aluno que pedia isenção da prova e faltava, no ano seguinte ele conseguia se inscrever isento novamente. Agora não mais. O aluno que se inscreveu como isento e faltou a prova, ele só consegue uma isenção novamente se ele conseguir justificar o motivo da falta. Mas, a priori, ele não tem a possibilidade de realizar o Enem gratuitamente. Observe que esse número fez com que diminuísse bastante. Um outro dado que diminuiu bastante a quantidade de inscritos foi a possibilidade de você não ter mais o Enem como certificação no ensino médio. Você sabe bem que em alguns anos atrás, não muitos, né, 2, 3 anos atrás, o Enem ele era válido também como certificação no ensino médio. Hoje não mais. O aluno que quiser a certificação no ensino médio, ele tem que ir para o EJA, né, que é para o ensino de jovens e adultos, para conseguir a certificação. E o Enem ele não tem mais validade. Então, são duas situações que já diminuíram também, né, PC? O número de provas impressas. Eu concordo, por exemplo, que muitos alunos que obtinham esse não pagamento, já que eu não paguei, eu não vou fazer, no ano que vem eu consigo de novo, então eu achei que isso aí foi extremamente positivo da parte do INEP, ele acabar com essa isenção repetida para os alunos, porque era papel que estava sendo colocado, descartado no meio ambiente aí, à toa, né? Então, um prejuízo aí para o meio ambiente. Uma outra dúvida do estudante se eu vou fazer o Enem no dia 11 e no dia 18 de outubro, ou seja, 3 semanas antes da aplicação do Enem impresso, o meu resultado vai sair antes? Não. O resultado sai junto com o outro. Exatamente. Saem juntos. Eles fazem isso para que não seja criada nenhuma situação de vantagem em relação para aquele que fez. Né? Os estudantes devem pensar que eles vão disputar em condições de igualdade. Que condição de igualdade? A condição de igualdade do recebimento dessa nota, né? Até porque a prova, né, PC, ela tem o mesmo nível de dificuldade, a correção é com teoria de resposta ao item, e você precisa processar os dados envolvendo todos os participantes da prova digital e os participantes da prova impressa. Lembrando e reforçando que a redação, na prova digital, ela vai ter que ser manuscrita. Então, se o aluno acha que vai ter que fazer a redação no computador, digitando, não. A redação continuará, pelo menos neste ano, no modelo manuscrito. O que a gente tem Pode falar. O que a gente tem também, que você acabou de abordar, que é relacionado à TRI, o que nós vamos ter? Você sabe que essas questões que são aplicadas no Enem,
elas são testadas em primeiro lugar, né? São testadas, são calibradas e são devolvidas lá. O que que nós vamos ter? Nós vamos ter o INEP começando a aplicar determinados modelos de questões agora por via digital. Então, algumas escolas públicas, escolas privadas que têm computador, o INEP ele vai utilizar para que o aluno faça essa prova também. Porque já que o modelo de questão, por exemplo, vamos imaginar que lá na prova digital seja aplicada uma determinada questão, que seja um infográfico, seja um modelo em 3D. Então, essa questão ela também deve entrar nessa chamada teoria da resposta ao item. Para isso, o INEP vai ter que testar em escolas públicas, em escolas da rede privada de ensino. E existe, Fabrício, uma desigualdade muito grande, eu também fiz esse levantamento, existe uma desigualdade muito grande de acesso de computadores em duas situações. Na questão referente à renda, aquelas pessoas com a maior renda, elas têm, obviamente, uma maior quantidade de computadores, seja notebook, seja um computador de mesa, tá? E aquelas pessoas de menor renda, elas não têm muito acesso. Os computadores de mesa e os notebooks, eles começaram a diminuir gradativamente em todo o Brasil, à medida que evoluía o sistema de smartphone. Então, nós temos muitos alunos hoje na nossa escola que não têm o computador de mesa, que não têm o notebook, ou netbook, porque ele terminou fazendo a opção pelo smartphone, né? Então, as escolas públicas têm menos computadores, as escolas privadas têm mais. Esse aluno da escola privada, ele já sai numa situação de vantagem em relação ao aluno da escola pública, porque algumas escolas já estão, inclusive, fazendo uso desse modelo de prova. Acredito que o objetivo deva ser uma das estratégias da escola, já está apontando aí, né? Eu acho que o objetivo já deve ser uma das estratégias da escola nos próximos anos, para montar determinado laboratório, vai voltar aquela história do laboratório, né? Já estamos aplicando, viu? Já fizemos um simulado digital aberto, Enem, e nesse final de semana agora, nós temos um simulado Enem aberto para todos os alunos, não só alunos da rede Objetivo, do Colégio Objetivo, mas alunos de todas as escolas do Brasil. Saímos na frente aí, já estamos aplicando simulado, viu? Estilo Enem, digital. Bom, e Fabrício, olha só que coisa maravilhosa, né? Imagina, eu tenho uma prova que vai ser elaborada, que vai ser aplicada no Objetivo. Essa prova ela vai ser aplicada impressa, então eu não tenho possibilidade que o aluno lá do Rio Grande do Sul participe. Agora, se eu coloco essa prova no modelo digital, eu faço com que um aluno de qualquer região, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, ele, nesse momento, ele aplica a prova. Então, é algo maravilhoso. Eu, a cada dia que passa, eu fico mais encantado com as possibilidades que a gente tem na internet no que se refere à educação. São possibilidades, assim, maravilhosas, entendeu? Uma própria ferramenta dessa do Zoom, ela veio para nos ajudar bastante, muito, né, PC? E é um caminho aqui sem volta. Sem volta. Então, o caminho de você ter uma aplicação de um exame nacional digital é um caminho também sem volta. A gente deve caminhar para até 2026 a prova estar inteiramente digitalizada e aí, obviamente, favorecendo e possibilitando com que o estudante tenha a opção de fazer mais de um Enem. Eu acredito que já para o próximo ano, ou então a gente já tem o mesmo modelo de prova, né, garantidos até o próximo ano, mas para 2022 a gente deve ter uma estruturação diferente na prova do Enem, com uma prova mais generalista num dia e no outro dia uma prova mais específica. A gente tem algumas mudanças acontecendo no ensino médio, mas isso é um assunto para uma outra live, né, PC? A gente viu aqui 5 situações importantes, PC. Não sei se você concorda comigo. Primeiro, esse Enem digital é uma versão teste. Seriam 50 mil, agora são 100 mil em todos os estados. Não é obrigatório. O aluno ele tem a opção de fazer a prova impressa. Tá? A prova será realizada em lugares específicos. Então, um estudante que tiver na cabeça assim, olha, eu vou me inscrever no Enem para fazer em casa, o digital, esqueça, porque a aplicação é no lugar específico. É bom demais, né, PC? Já pensou fazer o Enem em casa?
Mas tu acha mesmo que o aluno estava pensando, com certeza devia ter aluno pensando que ia fazer em casa, né? Não, tem. Não tem, tem aluno pensando ainda que vai. A gente vai falar muito sobre isso, mas com certeza tem aluno achando que vai fazer o Enem em casa. Outra coisa, questões, apesar de terem o mesmo nível de dificuldade, mas são questões diferentes. Então, não existirá quebra de sigilo da prova. Essa prova que vai ser aplicada nos dias 11 e 18 não será a mesma do dia 1º e 8 de novembro. E a outra, as vantagens e as desvantagens. Você tem alguma coisa a colocar, PCA+? Já colaborou bastante aqui conosco? Eu tenho que colocar. Eu fiz um levantamento aqui, Fabrício, do que seria vantagem e desvantagem, né? Então, eu já abordei aqui qual seria a grande vantagem. Então, a grande vantagem que todos apontam é relacionada ao meio ambiente. Você tem 10,2 milhões de provas que não seriam impressas. Então, isso seria positivo no meio ambiente com relação à redução da quantidade de árvores que seriam cortadas e também do descarte desse material no meio ambiente. Mesmo o papel sendo aí rapidamente incorporado, mas existe uma grande quantidade de tinta e tal que seria contaminante. Então, essa seria a vantagem relacionada à questão do meio ambiente. Outra vantagem é o custo. O custo do Enem do ano passado, ele foi de 500 milhões de reais para o governo federal. Então, embora o governo, como eu disse ainda há pouco, embora o governo ele não tenha ainda um levantamento de quanto vai custar, mas ele vai custar bem menos do que esses 500 milhões. Uma terceira vantagem seria relacionada à interatividade, que a gente também já mostrou. Existe a possibilidade de questões bem mais interativas do que do Enem tradicional. Então, nós teríamos aí como vantagem a questão relacionada ao meio ambiente, nós temos o custo, nós temos a questão da interatividade e a questão também relacionada à segurança. PC, você falou desse custo aí agora, 500 milhões. Você sabia, PC, que hoje esses 500 milhões seriam capazes de ajudarem 750 mil pessoas com esse auxílio emergencial que está sendo fornecido agora? Durante quantos meses? Reais. Durante quantos meses? Durante 3 meses, seria capaz de dar auxílio para 280 mil pessoas, não famílias, né? Porque a gente sabe que existem casas, famílias com 4, 5 pessoas que vão receber uma ajuda de 600 reais. Então, é um impacto aí aproximadamente em 1 milhão de pessoas. Eu nunca tinha parado para pensar nessa questão aí, Fabrício, mas é interessante. E eu acho que o governo, ele vai... não é que ele vai acelerar, porque existe todo um cronograma, mas vai haver um empenho cada vez maior, porque como ele vai tirar dinheiro de alguns setores para aplicar nessa questão emergencial, eu acho que ele vai começar a olhar de onde é que ele pode economizar. E aí o Enem ele é uma forma de economizar. Eu tenho certeza que a gente vai estar vivo o suficiente para acompanhar a aplicação dele total no ano de 2026, né? Se Deus quiser, essas 4 aplicações... Com certeza, PC. Se Deus quiser, estaremos muito vivos. Com certeza, esse acréscimo de mais 50 mil participantes pode já ter uma influência direta com a situação que nós estamos vivendo atualmente. Já vai ser uma redução significativa de gastos. E com relação à desvantagem, Fabrício, na tua opinião, qual é a desvantagem que apresenta-se esse Enem digital? Eu acho que a maior desvantagem é porque, como é um experimento, o estudante ainda não tem a segurança, 100% de certeza, se no local onde ele vai realizar a prova, a estrutura tecnológica ela vai ser favorável para a aplicação. Porque, PC, você sabe, a gente convive muito aqui com a tecnologia, existem momentos em que a internet dá uma travada, em que a gente tem dificuldade de acesso com o computador. Imagine você numa sala com 30 computadores, um computador demora para inicializar, ou tem um problema na abertura da prova, ou os vídeos travam, a imagem não roda direitinho, é prejuízo que aquele aluno vai ter, né? Aí o que o INEP coloca é que o aluno que for fazer essa prova, e se ele tiver algum problema, ele vai fazer uma reaplicação. Então, essa desvantagem que você cita, Fabrício, é uma desvantagem relacionada à infraestrutura. Nós temos uma infraestrutura ainda precária no sistema de comunicação dessa rede de internet de alta velocidade. Então, eu acredito que o
o INEP, que o governo ele vai, nesse primeiro momento, para mostrar uma certa eficiência, ele deve escolher locais que tenham, por exemplo, uma internet com altíssima velocidade. Por exemplo, essa prova que vai ser aplicada aqui em Teresina, desde já eu acredito que ela vai ser aplicada somente em escolas na região central ou zona leste de Teresina, onde você tem uma internet com uma velocidade maior. Então, infelizmente, isso é verdadeiro. Você tem, na zona leste de Teresina, acesso à internet com uma velocidade muito maior do que outras zonas de Teresina. Então, não... Além do que, né, PC? Quando eles colocam a prova digital antes, já é imaginando que se tiverem algum problema específico com alguns candidatos, eles têm uma possibilidade ainda de realocar esses candidatos para a prova impressa, né? Exatamente, exatamente. Porque senão teriam colocado no mesmo dia. Exatamente. E outra questão, Fabrício, que eu me debrucei, eu fiz uma avaliação, é que muito possivelmente nessa primeira aplicação nós vamos ter um predomínio de pessoas com maior poder aquisitivo, né? Então, quem vai provavelmente se inscrever são pessoas com maior poder aquisitivo, porque devem ser pessoas que já têm há muito tempo acesso ao computador, acesso à internet, e estudantes de escolas da rede privada. Então, nós vamos ter, por exemplo, na opinião de alguns, uma pequena participação de alunos com menor renda, com menor poder aquisitivo, e pessoas também de escolas públicas. Então, esse Enem, essa primeira prova, muito provavelmente ela vai ter uma diferença muito grande com relação ao tipo de participante. Eu acredito que quando eles fizerem aquela avaliação, você já viu lá quando sai o resultado do Enem para as escolas, você já viu que as escolas elas são ranqueadas em função do padrão do aluno, né? Então, lá, às vezes, você olha, tem escolas com padrão alto, né? Escolas de alto padrão, de renda, né? Então, essa prova ela vai ser uma prova que vai ser aplicada principalmente para alunos com maior poder aquisitivo e também alunos da rede privada. Eu acredito, né, e terminei concordando com essas leituras que eu fiz, que o número de pessoas de escola da rede pública e também pessoas com menor poder aquisitivo vai ser bem menor. Com certeza, com certeza. Mestre, eu acho que a gente falou um bocado aqui, né? Falou. Alguém quer perguntar alguma coisa? Foi legal, foi bom. Foi ótimo. Alguém podem abrir o microfone se quiserem perguntar alguma coisa, estamos aqui à disposição. Eu só queria lembrar, Fabrício, mais uma vez, que entre os países de grande população, porque, por exemplo, você aplicar uma prova num país como, por exemplo, a França, a Alemanha ou a Coreia do Sul, que são países de uma menor extensão territorial, e você tem uma realidade diferente, até o número de habitantes, é bem diferente você aplicar uma prova como, por exemplo, nos Estados Unidos, como na China, como no Brasil e como na Índia. País que tem uma população muito maior e a estratégia, né, de aplicação da prova também é bem diferente. São extensões continentais, né, PC? Exatamente. PC, acho que encerramos por aqui, já que ninguém quer perguntar. O prazer foi meu em ter aqui a sua parceria. Aprendi bastante hoje. Muito obrigado. Agradecer a todos que participaram da live. Pode falar, mestre. Muito obrigado a você pelo convite. Reforçar mais uma vez o meu comprometimento com relação à escola. E sempre que a escola precisar de mim, eu estarei aqui disponível. E sempre lembrando, eu sempre que tenho a oportunidade, eu digo, da preocupação que a escola tem, os gestores da escola, as pessoas que estão chegando também, com relação à qualidade daquilo que é colocado para os alunos, né? Então, é sempre buscando melhorar a qualidade da escola. Eu acho que é isso que todo mundo quer, tentar melhorar cada vez mais a qualidade, e a preocupação dos gestores com relação a isso, ela é fundamental nesse processo. Então, muito obrigado pelo convite, estou à disposição sempre que a escola precisar, viu? A grandeza da escola se traduz em pessoas assim como você, grandes profissionais, grandes professores com grande conhecimento. Você também é uma pessoa que conheço há pouquíssimo tempo, mas é uma pessoa que vem cativando e vem conseguindo encontrar o seu lugar. Existem aquelas pessoas que chegam nos lugares, elas disputam o seu lugar na cotovelada. Existem aquelas pessoas que disputam
não disputam lugar, elas conquistam lugar. Então, o ônibus, por mais lotado que esteja, quando a pessoa é agradável, uma boa pessoa, aquela pessoa ela consegue se acomodar, às vezes até uma cadeira consegue, né? E vai até na janela. Você é uma dessas pessoas agradáveis que vem conquistando o seu espaço e a admiração de todos. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo carinho, amigo. Muito obrigado a todos que participaram desse Talks Objetivo. Espero que vocês acompanhem os outros Talks que nós teremos. Um abraço. E nos encontraremos por aí. Até logo. Boa noite a todos.